Olá, bem-vindos ao meu canal, é o professor Costa. Hoje vamos ver a função linear. Então, como diz, a expressão f de x igual a ax dá-se o nome de forma canónica da função linear, e A é o coeficiente de f. Temos aqui alguns exemplos de função linear, 2x, f de x igual a 2x. A seguinte é f de x igual a 5x, então temos esta. F de x igual a 5x, f de x igual a menos 2x, f de x igual a menos 3x. São várias. Ou seja, tem que ter um número e um x só. A função linear é só assim. E reparem, agora, podem observar y igual a 2x, esta aqui, y igual a 5x. Quanto maior é o coeficiente, ou seja, quanto maior é o número que está à frente do x, mais inclinada é o gráfico da função. O gráfico da função é sempre uma reta que passa na origem. Reparem, se o número, que é o coeficiente que está à frente do x, for positivo, a função é sempre crescente, está sempre a subir. Se for negativo, como é o caso do exemplo 3 e 4, que é menos 2x e menos 3x, então está a descer. E quanto maior em módulo for o coeficiente, mais inclinada é a reta. Ou seja, se o número que está à frente do x for positivo, a função tem esta inclinação, como o 5x e o 2x. Se for negativo, tem uma inclinação como o 3 e o 4, que é menos 2x e menos 3x. Quanto maior é o número, seja positivo ou negativo, mais inclinada é a reta. Então já sabem, é uma reta que passa na origem. Então temos agora o exemplo 1, que é escrever a expressão analítica da função f. Então, já vimos aqui para este caso da função f, e neste caso será a função r. Então, reparem, a expressão analítica é sempre f de x igual a ax. E o a é sempre o y a dividir por x. Reparem, nós temos aqui um ponto, é-nos indicado aqui um ponto, aqui para este exemplo. Este ponto aqui, reparem, é o ponto 1, 2, em que os pares ordenados, este é o x e este é o y, não é? Porque este veio do eixo do x e este, o 2, veio do eixo do y. Então, o a é sempre o y a dividir pelo x. Então, o y quanto é que é? 2 a dividir por 1 dá 2. Então, fica f de x igual a ax. O a é quanto? É 2x. Então, fica a expressão analítica f de x igual a 2x. No outro exemplo, da função r, então, reparem, eu vou chamar r, fica r de x é sempre igual a x, só mudou o nome da função, que é r. O a, quanto é que é o a? O a é sempre y a dividir por x. Vamos ver o ponto. O ponto que nos dão, qual é que é? Reparem, o x é 1 e o y menos 5 meios. Então, o a, não se esqueçam, o a é sempre o y a dividir pelo x. Quanto é que é o y? Menos 5 meios a dividir pelo x, que é 1. Menos 5 meios a dividir por 1 dá menos 5 meios. Já tenho o a, então a função r de x, que é igual a ax, fica menos 5 meios de x. Pronto, e é sempre uma reta que passa na origem. Temos agora, então, o exemplo 2, com já mais algumas perguntas. Então, vamos ver a linha A. Então, a linha A, temos o f de x igual a 3x e vamos calcular o f de 2. O f de 2 é substituir o x por 2. Fica 3 vezes 2, que é 6. O f de menos 3 é substituir o x por menos 3. Fica 3 vezes menos 3 é menos 9. E o que é que eles pretendiam? Pretendiam o f de 2 mais o f de menos 3. Fica 6 mais menos 9 dá menos 3. Ok? Esta é só a linha A.
representar f no referencial cartesiano, na linha B. Reparem, eu sei que é uma reta, passa sempre na origem, esta função passa sempre na origem, e, por exemplo, vou aproveitar o f de 2. Quanto é que deu o f de 2? Deu 6. Este é o x e este é o y, ou seja, é o ponto 2, 6. Marco o ponto 2, 6, então vamos ver 1, 2, e agora 1, 2, 3, 4, 5, 6. Marco o 6 e depois tentam unir estes dois pontos. A origem, vai ser uma reta, fica aqui um bocadinho torto, pronto, e a y, neste caso, é o f de x igual a 3x. Tentem fazer um bocadinho mais direito. Agora, vamos ver. Se o domínio for 1, 2, 3, 4 e 5, qual será o seu contradomínio? Vamos ver. Então esta é a linha B, aqui o gráfico. Vamos ver a linha C. Aqui, a linha C. Então vamos ver. Se o domínio de f for 1, 2, 3, 4, 5, qual será o seu contradomínio? Temos que calcular as imagens todas. O f de 1, então, é 3 vezes 1, que é 3. O f de 2, já tínhamos calculado, mas vamos calcular novamente. 3 vezes 2, que é 6. O f de 3 é 3 vezes 3, que é 9. O f de 4 é 3 vezes 4, que é 12. Atenção que esta expressão analítica é sempre da função f. Obviamente, noutro exercício, a expressão analítica pode mudar. Por exemplo, se for 5x, fica 5 vezes 1, 5 vezes 2, tudo igual. Então, 3 vezes 5, que é 15. Ok? Pronto. O contradomínio, então, será assim, o d' da função f, são os números que obtivemos, que é o 3, o 6, o 9, o 12 e o 15. Se quiséssemos fazer o diagrama sagital, como é que ele ficava? Já agora não era pedido, mas ficava assim. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, e aqui, qual é que era? 3, olha, que ele ficou redondo, 6, 9, 12, 15. Então, o 1 vai para o 3, o 2 para o 6, o 3 para o 9, o 4 para o 12 e o 5 para o 15. Mas não era pedido o diagrama sagital. Já sabemos que este é o domínio e este aqui é o contradomínio. Ok? Espero que tenha sido útil. Se gostaram, ponham um gosto. E se for o caso, assinem o canal ou subscrevam o canal e até o próximo vídeo.